Você conhece seus direitos? Se a resposta é não, vem com a política que ensina. E hoje, começando um quadro novo aqui no canal, acho que o próprio nome já fala por si só, que é Conheça Seus Direitos. E para isso, eu preciso de pessoas profissionais aqui, pessoas que entendem do mundo do direito, que deveria ser uma coisa um pouco mais conhecida no mundo atual brasileiro, só que acho que só uma grande minoria de intelectuais tem grande acesso a esse tipo de informação. Então, para levar essa informação para vocês, estou aqui hoje com o Fábio Guarieiro. Muito prazer estar aqui com você hoje. Que bom pelo convite. Eu fico honrado, eu que fico agradecido pelo convite. Obrigado. Então, aqui, um foco aqui sobre os principais direitos, sobre conceitos que eu acabei de falar, envolvem toda a população, só que uma pequena parcela conhece. E eu acho que são conceitos tão importantes que não deveriam nem sequer ser ensinados na faculdade de Direito. Deveriam ser focados mais no fundamental, no ensino médio, algo que desde criança já deveríamos ter conhecimento. Claro. Então, hoje, focando um pouco mais no direito do trabalho, para quem não sabe, o Fábio é bacharel, é advogado e professor universitário. Vamos aqui nos ajudar aqui, na verdade ele vai ajudar toda a população fazendo esse serviço, explicando conceitos que eu tenho certeza que você aí de casa deveria saber e agora vai saber de uma forma bem mais simples, bem mais fácil, vai perceber que não é um bicho de sete cabeças. Então, vou começar aqui, Fábio. Você que manda. Então, primeiro, focado então sobre o conceito de trabalho, né? Acho que todo mundo aqui quer ser trabalhador um dia, quer ganhar o seu próprio dinheiro, quer conseguir sustentar a si mesmo, uma família, quem sabe. Primeiro, o que é um trabalhador? Está escrito ali na lei bonitinho o que é um trabalhador? O trabalhador é isso? Bom, a lei não se preocupa em definir o que é um trabalhador. A lei se preocupa em garantir a todo cidadão que exerça uma profissão, que explore uma atividade e que seja, portanto, economicamente ativo. Se nós abrirmos a Constituição, logo no seu artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 170 da Constituição, a gente percebe a preocupação que o legislador tem em garantir para as pessoas o direito de exercer uma atividade. Portanto, qualquer pessoa que está trabalhando, ou seja, explorando o ganho de recursos através de um esforço físico ou intelectual, está trabalhando. E isso, consequentemente, é o que garante dignidade para essa pessoa. Uma pessoa, para poder ter em sua plenitude o gozo da dignidade enquanto pessoa humana, ela precisa ter um trabalho. É extremamente indigno para a pessoa quando ela não tem um emprego, ou quando ela tem um subemprego ou um emprego precário, porque ela passa a viver independência da família, independência de amigos, independência do papel assistencialista do Estado. Então, o ideal para o legislador não é definir conceitos, e sim buscar metas nesse sentido. E a nossa Constituição garante a todos a plenitude do exercício de profissão, a busca, portanto, por um trabalho como forma de concretizar uma meta que é a dignidade da pessoa humana. Então, vendo dessa forma, vendo que o trabalhador, a ideia de trabalhar, de querer, além de poder sustentar a si mesmo, para você não ser dependente de outra pessoa, já está na Constituição, onde estão os verdadeiros direitos, onde um trabalhador pode encontrar seus direitos na legislação brasileira, já que a Constituição não fala exatamente o que é um trabalhador. Na verdade, nós temos um conceito de trabalhador como um gênero. Então, dentro do universo de trabalhadores, aí nós temos várias espécies diferentes. Então, tem o trabalhador autônomo, tem o trabalhador empresário, porque o empresário também é um trabalhador. Temos o estagiário, o aprendiz, o cooperado, até o trabalhador voluntário, alguém que trabalha sem a necessidade de uma contraprestação financeira. O que justifica a ideia de que trabalhador não envolve salariado. Não necessariamente, perfeito. Agora, dentro desse universo de trabalhadores, nós temos uma espécie chamada empregado. E dentro do mini universo empregado, nós temos empregado urbano, rural, doméstico, o aprendiz. Então, falando sobre os direitos do trabalhador do tipo empregado, as principais regras protetivas estão nos tratados internacionais editados pela OIT. Claro que o Brasil não ratificou todos os tratados internacionais, mas aqueles que ele ratificou passa
passam a formar o ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, tratados internacionais editados pela OIT e ratificados pelo Brasil são fontes de direito do nosso trabalhador empregado. A nossa Constituição Federal tem um artigo que vale a pena a leitura, ele é um artigo bem fácil de compreender. Você em casa aí abra no artigo 7º da Constituição, você vai ver lá uma listinha com o rol dos direitos dos empregados urbanos, rurais, domésticos. Eu falei isso no meu primeiro vídeo, de uma forma bem simpática e bem calminha. Eu falei para as pessoas que a Constituição é o livro mais importante do Brasil e que as pessoas sempre deveriam ler, tá? Sempre tem essa Constituição aqui pertinho porque ela é de extrema importância e é só o livro mais importante. Continua. Pois é, e abaixo da Constituição nós temos a Bíblia do Trabalhador, que é a nossa CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT não é código. Não é código, ela se chama Consolidação. E tem uma explicação histórica, né? Até os anos de 1942, mais ou menos, né, nós tínhamos ainda existe até hoje, mas antes era mais ainda, um espalhado de leis trabalhistas, né? E foi Getúlio Vargas quem pegou todas essas leis esparramadas e consolidou num diploma só. Isso foi em 1º de maio de 43. Daí surge a nossa CLT, que é o que nós temos vigente até hoje, apesar de ter passado por várias alterações no decorrer das décadas. Bom, então vamos pensar então um pouco na CLT. Claro. Já entendemos realmente que trabalhador e empregado já não são a mesma coisa. Tá? Um pode estar vinculado ao outro, mas não necessariamente são o mesmo. O empregado é uma espécie de trabalhador. Eu e como qualquer outra pessoa quer entender o que é necessário na sociedade para você ser visto como empregado, porque aquele que desfruta dos direitos, que sempre fica falando direitos dos trabalhadores, eu tenho esses direitos, eu exijo do meu patrão, é aquele empregado, não é nenhum trabalhador, um todo. É aquela figura que consegue desfrutar da CLT. Certo, os direitos trabalhistas precisam ser distintos, identificados. A que tipo de trabalhador eu me refiro? Quando se fala direitos trabalhistas do trabalhador empregado, que é uma espécie de trabalhador, esse trabalhador, para ser empregado, ele precisa prestar seus serviços de forma habitual, ou seja, rotineira, costumeira para o seu empregador, o seu contratante, de forma subordinada, portanto obedecendo ordens, de forma onerosa, ou seja, recebendo salário pelo serviço que presta, de forma pessoal, não podendo se fazer substituir por um terceiro e sem assumir os riscos do negócio a qual ele está prestando serviço. A partir do momento que um trabalhador presta serviço preenchendo esses 5 requisitos, aí ele passa a ser um empregado e é aí que os seus direitos trabalhistas previstos na CLT são aplicados, caso ele seja um empregado do tipo urbano. Se for um empregado rural, tem uma lei específica para o rural. Se for um empregado doméstico, tem uma lei específica para o doméstico. Acho que o mais importante, que é o grande diferencial, é a subordinação jurídica, né? É muito claro que numa relação de emprego, o patrão é o sujeito que dita as ordens, tem poder diretivo, tem poder fiscalizador, tem poder punitivo, e o empregado, por sua vez, tem o dever ético, moral e contratual de respeitar as ordens dadas pelo empregador. Ordens essas, obviamente, que são ordens coerentes dentro daquela relação contratual. O empregado é um trabalhador subordinado, não é um ser submisso. Não quer dizer que o empregado tenha que acatar todas as ordens caprichosas e às vezes até ilícitas e imorais do empregador. Não é isso, muito pelo contrário. Mas as ordens que são pertinentes, coerentes, relativas à relação contratual, o empregado tem o dever de obedecê-las, inclusive podendo ser dispensado por justa causa, caso se mostre indisciplinado ou insubordinado. Dos 5 requisitos para a caracterização do vínculo de emprego, a subordinação talvez seja o mais sensível, mais evidente para distinguir um trabalhador autônomo, que é o sujeito que manda no seu próprio modus operandi, de um trabalhador empregado que, como subordinado, é aquele que obedece às ordens do modus operandi ditado pelo empregador. Tentando entender agora no cenário político que temos agora, como seria a temática dos direitos trabalhistas hoje? Como é que elas são vistas, enxergando o Brasil às vezes como o maior horizonte possível e até como um cenário global? Nossa, global. Cenário global. Foi errado. Cenário global. É assim mesmo. Então, quando se fala em direitos trabalhistas, direitos do empregado, esse é um tema que gera uma discussão danada, porque depende da ótica que você está fazendo a leitura.
O que é muito curioso no direito do trabalho é que ele desperta amor e ódio, né? O empregador, o lado patronal, sempre faz uma leitura mais crítica a respeito do direito do trabalho. O lado patronal entende que o direito do trabalho tem que ser flexibilizado, tem que ser cada vez menos desregulamentado. É uma reivindicação do setor patronal que trabalhadores e empresários tenham uma autonomia para eles mesmos criarem suas regras trabalhistas, através de instrumentos de negociação, como um acordo ou a convenção coletiva. Basicamente, o discurso que a gente tem muito forte no setor empresarial hoje é de que as leis trabalhistas têm que serem reduzidas, talvez até extintas, de modo que cada empresa sente com o sindicato representativo da categoria e negocie as suas próprias cláusulas contratuais. Alguma coisa muito parecida com o direito americano nesse sentido. Já o lado do trabalhador entende que não, até porque a própria história do direito do trabalho mostra que essa negociação direta entre empregado e empregador pode não ser muito saudável, porque há um desequilíbrio muito grande entre as partes, ainda que tenha uma assistência do sindicato protegendo os trabalhadores. Dá para ter um ramo de equilíbrio entre essas duas coisas? Então, hoje a nossa CLT é enorme, diferente, por exemplo, do Código dos Trabalhadores Americanos, acho que nem tem, né? Então, nós de fato temos uma legislação muito extensa, que não se resume apenas à CLT, além da CLT existem outras leis esparsas trabalhistas, então de fato nós temos um arsenal de leis trabalhistas muito grande. E os empregados entendem que isso é necessário sim, porque historicamente não dá para negociar em pé de igualdade quando se tem duas categorias tão desiguais. Geralmente o empregador, dono de um poder econômico muito maior que o empregado. Então, a própria história mostra que essa desigualdade foi o que levou o Estado a intervir na relação contratual e editar leis protetivas ao empregado, que é o hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca da relação. Em compensação, eu vejo aqui o seguinte, que quanto mais direitos, mais certos direitos é falta de liberdade. O empregado, aliás, melhor, o empregador, ele se vê tão necessitado de acatar todos os direitos que o trabalhador tem, que não tem capacidade de contratar outras pessoas. Esse é um discurso usado pela classe empresarial, que se tivéssemos menos direitos trabalhistas, isso seria possível se gerar mais empregos. Então, a gente já viu alguns políticos, inclusive, pregando esse discurso. É preferível ter mais trabalhadores com menos direitos do que poucos empregados com muitos direitos. Então, de fato, esse é um ponto de vista, principalmente do setor patronal. Dá para chegar a um equilíbrio entre essas duas? Dá. O equilíbrio, né? A virtude do homem está no meio, né? Não há lugar para extremismo, né? O ponto de equilíbrio é a melhor solução. Qual é o ponto de equilíbrio ideal? Aí é preciso ter debate, é preciso ter uma conversa. Aí, para isso que nossos legisladores estão aí nas suas duas casas, né? No Congresso Nacional, lá no Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores. Então, o que é saudável para o processo democrático? Que as pessoas bem intencionadas apresentem seus projetos, que esses projetos sejam colocados em votação, para que cada vez mais a lei se atualize para se amoldar à realidade social. Isso que é importante. Por isso que a CLT, apesar de ter sido promulgada em 43, no decorrer de anos, vem sofrendo alterações. A mais forte delas foi agora, em 2017, com a Lei 13.467, que protagonizou a chamada reforma trabalhista. E o discurso foi bem nesse sentido. Alguns direitos dos trabalhadores foram suprimidos, foram reduzidos exatamente para gerar mais emprego. Ou seja, para proteger o trabalhador, nós retiramos direitos do trabalhador para poder gerar mais empregos. Ironia. Pode soar como irônico, né? Pode soar como irônico. Um dos vários modelos do ramo do direito que eu acho que devem ser apresentados aqui no canal, porque são conceitos básicos de vida. Eu acho que a nossa realidade é de uma forma, a gente compreende ela, tanto que tanta gente quer mudança, antes de querer mudar, você tem que compreender como é que ela está hoje, certo? Perfeito. Tá de parabéns pela sua iniciativa. Quanto mais informação levar para a população, melhor. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, olha o sininho como é importante. Então, esse é o primeiro vídeo, a introdução de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui, profissionais como o Fábio, tanto que eu quero ele de volta. Você vai voltar aqui mais vezes, Fábio?
Se você convidar, eu volto, sim. Foi muito bom ter aqui com a gente. Obrigado. Então é isso, gente. Esteja com a gente no próximo vídeo. Esperamos você na próxima. Até mais.